veremos a narrativa da cura de Jesus por um homem descrito em algumas traduções como o homem da mão mirrada, em algumas outras traduções mais novas, da mão ressequida. Na verdade, entende-se que era um homem que possuía uma atrofia na sua mão direita. E esse texto vai narrar o embate de Jesus com seus oponentes legalistas, religiosos, e como Jesus age diante do dilema entre fazer o que é necessário e fazer o que é permitido. Nós muitas vezes vemos esse dilema também. O que nos é permitido e o que nos é necessário. Esse dualismo também, essa dicotomia entre certo e errado, entre pode e não pode, muitas vezes nos colocam em encruzilhadas decisórias, que nos colocam diante da reflexão. E agora, o que eu devo fazer? Entendo que neste texto, Jesus não apenas revela o seu grande poder diante de qualquer enfermidade, de qualquer limitação, mas ele ensina aqueles homens de sua época, como nos ensina até hoje, como devemos agir diante de um dilema como este. É permitido? É necessário? É certo? É bom? Diz assim o texto em Lucas capítulo 6, versos 6 ao 11. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem de mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Não é uma parábola, é uma realidade, um texto, um relato real e verdadeiro de um homem que tinha, sabe-se lá há quanto tempo, ou por uma enfermidade adquirida, ou por uma enfermidade de nascença, uma limitação. Alguns até, lendo alguns textos paralelos para entender bem o contexto dessa história, alguns propõem que a tradição cristã teria ensinado que este homem era um pedreiro e que dependia efetivamente da sua mão funcionando bem para ter o seu sustento, para ter a sua dignidade, para ter a sua inserção no seu contexto social. Mas certamente esta limitação lhe trazia privações também. Independentemente de ter a necessidade de ter a sua mão funcionando por uma questão funcional e de autossustento, no contexto do judaísmo já era suficiente, ainda que ele fosse um homem muito rico, mas por portar uma deficiência física, já era alguém fadado ao desprezo, ao descaso e à diferença no tratamento. De qualquer maneira, fosse ele um homem de destaque na sociedade pelas suas posses ou não, o fato de ter uma de suas mãos, e no caso Lucas faz questão, talvez o detalhamento médico, né? Nos outros evangelistas, Mateus e Marcos, eles não fazem a questão de relatar que era a mão direita. Mas Lucas faz questão de mostrar, provavelmente para detalhar como médico, uma preocupação científica, mas talvez um valor ainda melhor diante deste imbróglio religioso, legalista que se estabeleceu. Porque a mão direita, no contexto oriental, especialmente naquela região do Oriente Médio, onde estamos ali a Palestina, Israel, o Iraque, Síria, norte da África, ou seja, no que hoje nós conhecemos como o mundo muçulmano, ainda se considera a mão esquerda como a mão para as impurezas. A mão que não é digna de pegar um alimento, a mão que não se usa para cumprimentar,
A mão, que nos contextos mais precários é usada para higiene pessoal. É a mão dita como a mão impura para o contexto cultural e religioso daquele lugar. Então parece-me que Lucas faz questão de enfatizar o drama que aquele homem vivia, para mostrar que a única mão que funcionava era a mão que não era considerada digna naquele contexto social e religioso. E que ele então, tendo a sua limitação, seu movimento privado ou limitado na sua mão direita, tinha não apenas tirado de si a possibilidade do uso, do funcionamento, do trabalho, do sustento, por conseguinte, tinha também uma questão social e religiosa incutida nesta deficiência. E aí entra o valor do detalhe que diferencia a narrativa de Lucas dos outros evangelistas. Lucas faz questão de enfatizar e dizer: a situação deste homem era realmente delicada, era complicada. Mas é a quinta vez que Jesus se depara com a oposição dos religiosos, dos homens que estavam vivendo à flor da pele um valor absoluto de uma lei que nem eles mesmos eram capazes de cumprir totalmente. E que, na verdade, usavam a lei não para abençoar, não para estabelecer justiça, não para alcançar, não para usar de misericórdia, mas usava a lei para culpar, para condenar. Usavam as regras para apontar os dedos em riste daqueles que, aos seus olhos, estavam errados, cometiam delitos e deveriam ser, portanto, rotulados de imperfeitos, de impróprios, de indevidos, de desnecessários. E ali estava Jesus, cumprindo o que era de costume na sua época, num sábado, ir à sinagoga. E ali ele encontra o povo reunido em culto, o povo reunido para o aprendizado, para discutir a lei, para debater a lei, mas distante de viver a lei maior, que Jesus veio estabelecer de uma forma plena, interpretando devida e profundamente o que significa a lei de Deus: amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sabe o que significa amar ao teu próximo como a ti mesmo? É amar o outro como você deseja ser amado, amar o outro como você precisa ser amado, amar o outro como você acha que é o padrão do amor. Mas em geral, nós estabelecemos este padrão, nós conhecemos esses limites, nós sabemos como se deve amar, apenas como nós merecemos ser amados. Mas a lei de Deus, que se reúne em dois preceitos, em dois elementos fundamentais, é amar a Deus, depois ao próximo, em reflexo ao que em terceiro lugar aparece, como você acha que você deve ser amado. Cristo, na sua perfeita sabedoria, na sua divina pessoa, coloca as coisas no seu devido lugar e em ordem lógica, de forma muito perfeita. Porque certamente, se Deus permitisse que Jesus interferisse na ordem das coisas e dissesse: amarás a Deus de todo o teu coração e não se esqueça de amarem-se a si mesmos e depois amem ao seu próximo, olha o problema que estaria. Nós diremos sempre o seguinte: mas eu ainda não me amo o suficiente. Mas eu ainda não sei muito bem como é que eu devo me amar. Mas eu não sei se eu me amo direito. Mas Jesus diz: não. A lei se resume em dois postulados, em duas afirmações: ame a Deus e ao teu próximo. Mas como eu devo amar ao teu próximo? Simples. Como você acha que você deve ser amado? Este é o padrão do amor. Nós sempre temos uma certeza do quanto nós merecemos ser respeitados, lembrados, acolhidos, tratados, mas nos esquecemos de que esta abrangência deve alcançar aos outros. E ali estava Jesus no meio daqueles homens que orgulhavam-se de conhecerem, de se dedicarem ao ensino e ao aprendizado. Por certo, deveria ser uma grande razão de ufanismo, de orgulho, de vaidades. Não, eu vou todo sábado na sinagoga, eu aprendo com o melhor dos professores, os melhores dos mestres. Mas no meio deles estava um homem,
ainda que inserido naquele contexto, não podia se sentir parte perfeita daquele lugar, porque a sua mão ressequida, a sua mão mirrada, a sua mão atrofiada, certamente era como um souvenir daquilo que entendiam ser uma maldição. Deus me privou da bênção plena, porque Ele me impede de usar a mão santificada, a mão útil, a mão pura, para fazer o que eu preciso fazer. Resta-me apenas aquela que os outros chamam de impura, de indigna, de desnecessária. Pode imaginar o que significa para aquele homem estar no meio, mas sem sentir-se parte. Estar assentado no meio daqueles, mas sentindo-se tão diferente. E aqueles homens estavam ali e já tinham no seu coração uma forma de tentar pegar Jesus num delito. Impressionante como há sempre alguém à espreita. O contexto original aqui, o sentido original da palavra grega, no versículo 7, quando diz que os escribas e os fariseus observavam Jesus, o sentido é, estavam de tocaia, olhando na espreita, olhando de lado assim para ver, e agora, o que ele vai fazer? Meus irmãos, como é interessante vermos que nós ainda fazemos a mesma coisa hoje. Quando nós usamos a religiosidade, o nosso padrão moral, para olhar para aqueles diferentes de nós, e também de tocar e observar e esperar a primeira chance que pudermos ter, para dizer, está vendo, você precisa, você não merece, você deve, você é culpado, você é indigno. Mas o texto diz que Jesus o surpreende. Por quê? Porque Jesus conhece os nossos pensamentos. O versículo 8 não deixa dúvida de que Jesus se antecipa às armadilhas que aqueles religiosos estavam armando contra ele, e ele, sem dizer nada, sem pré-anúncio, simplesmente diz o seguinte: você aí que tem a mão ressequida, fique de pé e levante-se, venha para o meio. Eu fico imaginando a cena, a possibilidade, claro que é uma especulação, porque o texto não dá nenhuma possibilidade da gente afirmar com precisão que isso tenha acontecido, mas eu faço esta interferência no texto com muita reverência, mas tentando me colocar na posição deste homem, como eu me sentiria neste momento. Aliás, é um exercício que a gente deve fazer, especialmente nós que somos cascudos de igreja. Eu, por exemplo, há 42 anos, por que eu diminui minha idade? Ato falho, né? Não, talvez porque antes disso eu não tinha muita consciência das coisas, né? Na verdade, há 45 anos, para ser preciso na minha idade. 42 eu não sei de onde saiu, não. Os 45 anos de idade, nascido em berço evangélico, criado como filho de pastor, neto de pastor, a gente cria os nossos tiques, os nossos hábitos, e a gente se habitua, tudo é tão normal aqui, e a gente se esquece de que muitas vezes quem vem aqui pela primeira vez tem um medo danado do que vai acontecer aqui dentro. Eu não me esqueço uma vez, quando a Emily trouxe numa festividade de Natal uma ou duas amigas de escola ou de trabalho, e elas ficaram lá no fundinho, e depois os comentários dela foi do tipo assim, o dono do culto falou direitinho. Gostei muito daquele momento que o pessoal vai lá colocar recadinho para Deus. No caso eram os envelopes de dízimos e ofertas. E essas duas colegas fizeram algumas inferências ao culto muito curiosas, no mínimo, por assim dizer. Porque vieram à igreja pela primeira vez, sequer sabiam os nomes do que acontecia aqui. Então, diácono, pastor, gasofilaço, genuflexório, púlpito, tudo isso para pessoas que não utilizam o nosso contexto, né? Prelúdio, interlúdio, poslúdio, recessional, processional. A gente tem o nosso vernáculo, né? E as pessoas que nós que estamos aqui já habituados com tudo isso, achamos tudo tão natural. Então agora vamos começar o momento do ofertório. Ofertório, o que é isso? E a gente precisa fazer um exercício, coloque-se no lugar do outro, pelo menos os que são mais novos, lembre-se daquela primeira vez que o seu vizinho, seu parente, seu amigo te convidou para ir na igreja. Eu tenho certeza que há muito pessoal, o que vai acontecer lá, meu querido? O pastor vai botar a mão na minha cabeça, eu vou cair lá na frente? E depois, vão levar para uma salinha? Porque essa é a visão que as pessoas têm. Mas se o pastor mandar eu ficar em pé, eu não vou gostar desse negócio. Aí a gente que está aqui, não, agora abraça o seu irmão. Quem está aqui pela primeira vez fica de pé, levanta.
Gente, isso deve ser um pavor para quem está aqui pela primeira vez. Presta atenção nisso. Só que a gente está tão habituado, e a gente faz isso com tanta naturalidade, e às vezes a gente causa um constrangimento, para alguns mais sensíveis, até um trauma. Eu não volto mais lá, o pastor mandou levantar, mandou apertar minha mão, eu queria sumir naquele momento. Eu fico imaginando, fazendo esse exercício, especulando essa possibilidade. Imagina esse homem. O contexto é real. No contexto judaico, uma pessoa com defeito físico era tido como amaldiçoado. Era um tipo, poderia ter sido até designado como uma lepra, porque a lepra, já disse isso para vocês várias vezes, não era a hanseníase de hoje, era qualquer deformidade, mancha. Talvez uma pessoa cometida de muita acne no rosto podia ser designado como um leproso na época, pela cultura e pela cosmovisão daquela época, daquele tempo. E tudo era muito ligado a Deus não me abençoou, ou para ser mais preciso, Deus me amaldiçoou com isto. Então imagina agora, no contexto religioso daquele culto, daquela igreja batista ali, reunida na sinagoga no sábado, o pastorzão manda lá assim, você que está aí, fica de pé e vem aqui no meio. Hã? Eu fico me colocando no lugar daquele homem. Será que eu não sei o que vai acontecer? Ele vai botar a mão em mim, eu vou cair, não sei. Por que ele está me chamando aqui na frente? Mas ele não sabia que Jesus sabia o que estava fazendo. Como ele sempre sabe, porque ele conhece o coração. E quando Jesus chama aquele homem, Jesus inaugura mais uma vez naquele lugar e revela na vida daquele homem que sempre quem toma a iniciativa é Deus. Aquele homem não imaginava que aquele convite, ainda que para confrontar o legalismo religioso daqueles outros homens, estava revelando o que significa a graça que vem dos céus. Levante-se e vem para o meio. Você não precisa se envergonhar de quem você é. Aqui você não deve ter vergonha do que você tem, muito menos do que você sente. Jesus está dizendo, este lugar precisa de uma vez por todas se transformar em lugar de cura. Mas o que os outros vão pensar de mim? Mas o que os outros vão dizer de mim? Não. Naquele momento, só o que importava era o que Jesus pensava acerca daquele homem. O que Jesus está querendo mostrar para aquelas pessoas ali em volta é que muito maior do que uma regra, do que um costume, do que uma tradição, e até mesmo do que uma lei que aqueles homens estavam tentando seguir, mas que nem eles mesmos entendiam o que significava, e nem eles mesmos conseguiam colocar em prática, é que o que importa é o que eu posso e quero fazer na vida de quem precisa. Queridos, quando nós nos reunimos como igreja, e quando nós nos espalhamos como igreja, seja como estivermos, de onde estivermos como igreja, se Jesus está presente, Ele quer transformar o lugar onde nós estamos em lugar de cura. E só o que interessa é o que Ele pensa, é o que Ele conhece, é o que Ele quer fazer. Para aquele homem, de mão mirrada, de mão ressequida, de mão atrofiada, poderia ter sido o maior de todos os constrangimentos, mas o que ele não imaginava é que seria a maior de todas as glórias que ele conheceria. Porque numa palavra, Jesus transformou aquilo que era vergonha, humilhação, talvez um sentimento de culpa, de indignidade, de afastamento, de maldição. Numa palavra, Jesus transformou a vida daquele homem de uma vez por todas. E então Jesus, sabendo o que aqueles homens pensariam, ele logo faz uma pergunta. E aí coloca diante daqueles homens um enigma indissolúvel pela ótica da regra, pela perspectiva do manual. Claro que os manuais nos ajudam e torna a vida muito mais fácil. Leia o manual e você vai saber o que fazer. Mas e quando os manuais não têm respostas? E agora Jesus coloca esses homens diante de um dilema. E aí? É certo no sábado fazer o bem ou o mal? É certo no sábado salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Por que Jesus faz esta pergunta? Porque na interpretação que aqueles homens tinham da lei, curar era um tipo de trabalho. Eles interpretavam, olha só, a lei nunca disse isso.
A lei disse que trabalhar era proibido. Mas eles, ao interpretarem a lei, entendiam, colocaram ali como interpretação da lei que curar também era um tipo de trabalho, o do médico, do profissional da saúde, sim. E então, na mente deles, no raciocínio religioso deles, disse: se isto é trabalhar, trabalhar é contra a lei, e é contra a lei, então, curar. E aí Jesus coloca um dilema. Ok, o raciocínio de vocês tem uma lógica pertinente. Vocês têm uma lógica matemática. Vocês disseram que curar é uma forma de trabalhar, e a lei diz que trabalhar é proibido. Mas e agora? E quando curar significa salvar uma vida, o que vocês fariam? Jesus então se dirige para o homem, completando e diz: homem, estende a tua mão. Com essas palavras, Jesus restabelece a dignidade, a honra, e inaugura um novo tempo em que não há lei maior do que a lei da misericórdia, do que a lei da graça, do que a lei do amor, que quer transformar a cada um de nós. Quando estamos só, eu e Jesus, o que determina as obras de Deus são a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia por mim. Quantas vezes, perfeitos como podemos mostrar-nos diante da sociedade, trazemos em nosso coração, na nossa alma, um membro ressequido pelas dores, pela amargura, pelo ressentimento, pela própria culpa, sentindo-nos tão indignos. Quantas marcas carregamos em nosso coração, em nossa alma, que nos fazem preferir ficarmos escondidos, sem que ninguém nos identifique, sem que ninguém nos encontre. Muitas vezes, como este homem, estamos no meio, mas não nos sentimos parte. Estamos presentes, mas não somos vistos. E contra nós, muitas vezes, a rigidez de uma religiosidade vazia de Deus, algumas vezes as regras que estabelecem valores e padrões que nada têm a ver com graça e misericórdia de Deus sobre nós, e algumas vezes padrões de conduta que muito mais nos afastam uns dos outros e nos afastam de Deus do que nos trazem para o centro. Mas há algo de glorioso nas palavras de Jesus para este homem. Primeiro, quando ele diz: levante-se, ele está dizendo: eu sei quem você é, eu sei o que você possui, eu sei a dor que você sente. Jesus o identifica no meio daquelas pessoas. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe o que você sente. Jesus sabe do que você precisa. E depois Jesus completa a sua palavra: levante-se e venha para o centro. Agora Jesus vai mais além. Jesus começa a restabelecer a conexão daquele homem que podia estar se sentindo esquecido, ignorado, inútil, com alguém que agora é visto, observado e contado. E diz assim, sem palavras, Jesus diz para aquela sinagoga: vejam o que o poder do Filho de Deus pode fazer na vida de alguém. E então ele se prepara para dizer àquele homem o que era possível fazer, mas sem não antes dizer para os seus opositores: e aí, o que vocês me dizem? O que fazemos agora? Esta mesma pergunta continua ressoando e ecoando ao longo de 2 milênios, em que nós, diante de Jesus, também recebemos a mesma pergunta: o que é mais importante para você? Para Jesus nada é mais importante do que restaurar, do que resgatar, do que transformar. Não há lei que governe o universo dirigido por Deus que seja maior e mais importante do que o propósito dele em nos transformar naquilo em que ele quer que nós sejamos. E o resultado disto, versículo 10 termina dizendo: assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Esta palavra final é gloriosa, porque Deus é especialista em restaurar. Restaurar a esperança, restaurar a alegria,
restaurar a paz, restaurar o seu valor, restaurar o seu caminho, restaurar a sua casa, restaurar a sua alma. Não importa o que os outros pensem, não importa o que os outros digam, nem sequer importa o que os outros queiram. O que importa é que no meio de todos, Jesus nos identifica, Ele nos chama, Ele nos cura e com a cura Ele nos restaura. Por isso, é tão bom amar e seguir aquele que nos ama pela lei maior, a lei da misericórdia, a lei da graça, a lei do amor. Diante de toda a oposição, diante de todos os questionamentos possíveis, Jesus deixa aquela sociedade sem voz, porque para Jesus o mais importante é restaurar uma vida. Por mais insignificante que possa parecer aos olhos dos outros, uma vida vale mais que o mundo inteiro. O próprio Jesus nos ensinou isso. Que nesta noite você também entenda, meu querido, minha querida, que ainda que você esteja aqui, talvez gozando de uma perfeição física que este homem não tinha, todos os membros, todos os dedos, as suas capacidades motoras perfeitas, mas se você olhar bem lá no fundo do seu coração, talvez exista algum ramo, alguma folhinha que esteja atrofiada, que lhe tem feito perder a alegria, a esperança, a paz. Assim como naquela sinagoga, contrariando todas as possibilidades, contrariando todos os regulamentos, contrariando todas as expectativas e indo contra os desejos daqueles homens, Jesus identifica, sabe quem era ele, aquele homem da mão atrofiada. Jesus o chama para junto de si, Jesus o cura, Jesus o restaura. Nesta noite também, em nome de Jesus, eu tenho certeza que você já sabe que Cristo identificou você neste lugar. Ele sabe quem você é. E Ele sabe onde na sua vida há um lugar atrofiado, há um sentimento mirrado, há um membro ressequido, que te faz achar que há uma culpa, há uma maldição, há uma dor incurável, há um problema insolúvel. Mas nesta noite eu creio que da mesma forma Jesus se dirige a você e diz: levante-se, venha para o meio. Este é um lugar de cura, este é um lugar de restauração. Ele sabe quem você é, Ele sabe do que você precisa. Ele não leva em consideração as nossas esquisitices religiosas. Ele não leva em consideração aquilo que nós achamos que deveria ser. Ele faz o que Ele sabe que tem que ser. E eu creio que o que Ele faz é sempre o melhor. Portanto, nesta noite quero convidar você e desafiar você a, como este homem, ouvir o chamado de Jesus e ir ao encontro dele. Se necessário for, levantar-se do seu lugar, vir para o centro. Aquele homem precisou de coragem para obedecer a Jesus, mas foi a obediência que fez vê-lo, que fez com que ele visse a glória de Deus. A obediência o fez ter coragem de enfrentar o que no primeiro momento poderia parecer uma humilhação pública, uma vexação naquela congregação, uma exposição desnecessária. Mas ele entendeu naquele momento que havia poder naquelas palavras e ele não poderia ficar no lugar onde estava. Assim também nesta noite eu digo a você: você não precisa e nem deve ficar no lugar onde você está, pois Jesus chama você. Vem para o centro, vem para perto de mim, e Ele vai quebrar todas as barreiras, Ele vai vencer todos os obstáculos, para dizer a você o que disse aquele homem: estende a sua mão, e a sua vida está restaurada. Nesta noite eu creio que Jesus quer e pode restaurar a sua vida. O membro ressequido,
a dor mirrada que insiste em tirar de você a alegria e a esperança. Eu faço a você o convite que Jesus lhe faz. Eu tomo e revelo para você as palavras que Jesus Cristo traz a você por meio do Evangelho. Levante-se e vem para perto dele. Estende a sua mão e seja restaurado. Quero que você feche seus olhos agora em nome de Jesus e olhe para si mesmo. Talvez haja na sua vida uma experiência dolorosa, um sentimento que lhe põe para baixo, que lhe derruba, que rouba a sua paz. Em nome de Jesus, nesta noite, eu convido você a ouvir e obedecer a voz de Deus, dizendo: levante-se do seu lugar e venha até aqui. É o convite que Jesus lhe faz. E eu compartilho com você este convite que um dia todos nós já aceitamos. O convite para a restauração. O convite para a cura. O convite para o novo começo. Uma mão mirrada. Um membro ressequido. Uma alma atrofiada. Agora restaurada. Porque teve a coragem de ouvir e obedecer a Jesus. Alguém entre nós nessa noite quer vivenciar conosco este momento de celebração, de culto ao nosso Deus, e agora ouvir a palavra de poder que vem das Escrituras Sagradas? Sente-se também convidado por Jesus para um novo começo. Jesus está dizendo para você: vem para perto de mim. E Jesus quer mudar a sua vida, quer lhe dar um novo começo. Alguém entre nós, onde você está, eu quero que um gesto seu diga que você entendeu o convite de Jesus para você. Onde você está, apenas um gesto, uma mão levantada, estará dizendo: sim, eu aceito o convite de Jesus e eu quero ir na direção dele. Há alguém entre nós? Levante uma das suas mãos. Deus seja louvado por esta mão que eu vi de pé, vi levantada, desculpa. Há mais alguém entre nós? Deus seja louvado, querida. Levantou-se e veio para o centro, veio para o junto, veio para perto de Deus. Há mais alguém entre nós? Há mais alguém que em nome de Jesus esteja dizendo: sim, Senhor, eu vou para junto de Ti. Eu quero sim um novo começo, pela Tua glória, pelo Teu poder e pelo Teu amor em minha vida. Uma vida que seja, vale mais que o mundo inteiro. Deus seja louvado, querida. Nós vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. E se você apenas levantou a sua mão no seu lugar, eu quero que você siga o exemplo desta querida aqui, que já saiu do seu lugar e veio direto. Deixe seu lugar e venha aqui à frente. E de forma simbólica você estará fazendo o mesmo que aquele homem fez lá na sinagoga. Levantou-se, deixou o seu lugar e veio para o centro dizendo: eu quero seguir a Jesus. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu quero segui-lo. Eu quero que Deus restaure a minha vida. Eu quero sim começar de novo, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor enquanto estivermos cantando. Se Deus falou ao seu coração, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Glória a Deus por isso. Mais vidas, mais almas ressequidas e atrofiadas, ouvindo o chamado de Jesus e nesta noite recebendo o amor que vem de Jesus.
que juntos caminhemos para o céu com Jesus. Redime, Senhor, a alma de cada um deles. Restaura a alegria, a paz e a esperança em seu coração. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar dessas vidas, a amá-los, a recebê-los, a abraçá-los, de tal maneira que desfrutem e descubram o poder que há no nome de Jesus e experimentem um relacionamento que dure para a vida toda contigo, Pai Celestial. Restaura a alegria, Senhor. Traze-os para o meio, coloca-os diante de Ti, cura-os, salva-os, transforma-os, restaura-os. Começa de novo, Pai, a Tua história na vida desses que aqui estão à frente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos.